A coerência é a espinha dorsal do pensamento lógico. Sem ela, até mesmo o argumento mais elaborado pode desmoronar como um castelo de cartas. Mas o que exatamente significa ser coerente? No contexto da lógica, coerência se refere à ausência de contradições dentro de um sistema de pensamento. Se uma ideia entra em conflito com outra dentro do mesmo raciocínio, então há uma falha fundamental que precisa ser corrigida. Muitas pessoas confundem coerência com verdade. Um argumento pode ser perfeitamente coerente e, ainda assim, estar errado. Por exemplo, uma teoria da conspiração bem estruturada pode parecer lógica dentro de seu próprio universo de premissas, mas isso não significa que seja verdadeira. O que importa é que os elementos internos desse sistema de ideias não entrem em contradição entre si. Um dos maiores desafios para manter a coerência no pensamento é a dissonância cognitiva. Esse fenômeno psicológico ocorre quando uma pessoa mantém simultaneamente duas crenças conflitantes. Ao invés de corrigir a incoerência, tenta justificá-la. Imagine alguém que acredita que é uma pessoa extremamente ética, mas que frequentemente mente para obter vantagens pessoais. Para evitar o desconforto dessa contradição, essa pessoa pode se convencer de que suas mentiras são necessárias ou inofensivas. Esse tipo de autoengano é um dos principais obstáculos para um pensamento lógico e rigoroso. Se a coerência é tão essencial, como podemos aprimorá-la? Um dos métodos mais eficazes é praticar a autoanálise. Sempre que você defender uma ideia ou tomar uma decisão, pergunte-se: isso contradiz algo que eu já afirmei ou acredito? Outra estratégia poderosa é buscar feedback externo. Pessoas que enxergam nossas ideias de fora podem identificar falhas que nós mesmos não percebemos. Desenvolver um pensamento coerente exige disciplina intelectual. Muitas vezes, é desconfortável admitir que erramos ou que uma crença profundamente enraizada precisa ser revisada. No entanto, a verdadeira racionalidade exige essa humildade. Afinal, apenas aqueles que estão dispostos a corrigir suas próprias incoerências podem realmente evoluir intelectualmente. O princípio da não contradição é um dos alicerces mais sólidos da lógica e da filosofia racionalista. De acordo com Aristóteles, esse princípio afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Em termos simples, significa que uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse princípio parece tão óbvio que, muitas vezes, ignoramos sua importância. No entanto, ele é fundamental para garantir que nossos raciocínios sejam racionais e consistentes. A violação deste princípio está em todo lugar em nossa vida cotidiana. Muitas vezes, somos confrontados com afirmações contraditórias, especialmente no contexto de debates políticos ou em discursos manipulativos. Por exemplo, um político pode afirmar ser contra a corrupção, mas suas ações demonstram o contrário. Quando isso acontece, o princípio da não contradição é rompido, criando uma falha lógica evidente. Contudo, muitas pessoas continuam a aceitar essas contradições, seja por conveniência, viés de confirmação ou simplesmente pela falta de atenção crítica. Exemplos de contradição flagrante também aparecem nas discussões cotidianas. Alguém pode argumentar que o sistema de saúde pública está falido, mas devemos investir em mais hospitais, sem considerar que, sem uma reforma estrutural profunda, mais hospitais não resolveriam o problema. Esse tipo de raciocínio é contraditório porque não leva em conta as condições necessárias para implementar uma solução eficaz. A chave para evitar contradições em nosso próprio pensamento é manter a consistência. Sempre que você se deparar com um novo argumento ou ponto de vista, pergunte-se: esse ponto de vista é compatível com o que eu já acredito ou defendo? Se a resposta for não, isso pode indicar que é hora de reavaliar a própria posição. Esse processo de autoquestionamento é crucial para identificar e corrigir contradições antes que elas se espalhem em todo o nosso sistema de crenças. Além disso, a honestidade intelectual desempenha um papel vital nesse processo. Muitos de nós preferimos evitar a dissonância cognitiva que surge quando nos damos conta de que estamos sustentando crenças contraditórias. No entanto, o reconhecimento dessas contradições é o primeiro passo para a resolução de problemas complexos. Abraçar a complexidade e a ambiguidade das questões, em vez de recorrer a respostas fáceis, nos permite alcançar um pensamento mais robusto e racional. A racionalidade, portanto, não se trata apenas de ter ideias que parecem corretas à primeira vista, mas de garantir que todas as ideias estejam livres de contradições internas. Isso exige uma mente aberta, mas também uma disposição para corrigir o que está errado, mesmo quando isso envolve a desconstrução de crenças profundamente enraizadas. O princípio da suficiência afirma que, para que um argumento seja válido, ele deve ter fundamento suficiente, ou seja, as premissas do argumento devem ser fortes o suficiente para apoiar a conclusão. Isso significa que não basta afirmar algo e esperar que os outros acreditem. É necessário apresentar razões convincentes e evidências que sustentem o raciocínio. Em muitas situações, as pessoas caem no erro de argumentar sem uma base sólida.
Afirmações como "eu acredito que isso é verdade porque me faz sentir bem" ou "todo mundo pensa assim, logo deve estar certo" são exemplos típicos de falta de suficiência. Aqui, a crença ou opinião é expressa sem apresentar dados, fatos ou razões que a justifiquem. Esse tipo de raciocínio é frágil e facilmente refutável, pois não tem qualquer base lógica que possa ser verificada ou discutida racionalmente. Um exemplo clássico desse erro ocorre em discussões políticas. Durante campanhas eleitorais, muitos candidatos fazem promessas grandiosas sem apresentar um plano concreto de execução. Ao dizer, por exemplo, "eu vou melhorar a educação em nosso país", a afirmação pode ser boa em sua intenção, mas ela não é suficiente sem um detalhamento das ações necessárias para alcançar tal objetivo. Para que o argumento tenha suficiência, ele deve incluir, no mínimo, as razões pelas quais o candidato acredita ser capaz de cumprir a promessa e como ele pretende fazer isso. Outro ponto importante é que a qualidade das evidências também é um fator decisivo na suficiência de um argumento. Não é suficiente apenas apresentar dados ou informações, é necessário que essas evidências sejam pertinentes e confiáveis. Por exemplo, ao defender uma teoria científica, não basta citar um estudo isolado que possa ter sido mal conduzido ou ter resultados inconclusivos. Em vez disso, é necessário apresentar uma base de evidências robusta e revisada por pares, o que aumenta a credibilidade do argumento. Porém, nem todas as evidências são igualmente relevantes. Uma falácia comum é a tentativa de usar informações irrelevantes para apoiar um argumento. Por exemplo, durante uma discussão sobre mudanças climáticas, uma pessoa pode tentar refutar os dados científicos com argumentos como "mas o inverno foi muito rigoroso este ano". Essa tentativa de desviar a atenção para dados climáticos específicos não tem suficiência, pois não aborda diretamente a questão global do aquecimento e suas implicações a longo prazo. Então, como podemos garantir que nossos próprios argumentos sejam fundamentados adequadamente? A chave é buscar a clareza e a precisão nas premissas. Cada afirmação que você faz deve ter um propósito lógico e estar apoiada por evidências verificáveis. Além disso, o pensamento crítico também desempenha um papel essencial aqui. Sempre que alguém apresentar um argumento, pergunte-se: isso é suficiente para provar o ponto? Se a resposta for não, é hora de exigir mais explicações ou abandonar o argumento, caso ele não tenha o devido fundamento. Assim, ao buscar a suficiência em nossos próprios argumentos, não estamos apenas tornando nossas ideias mais fortes, mas também treinando nossa mente para ser mais crítica e analítica, o que é um passo crucial para alcançar um raciocínio verdadeiramente lógico e eficaz. O princípio da relevância é um dos pilares mais importantes na construção de argumentos eficazes. Para que um argumento seja válido, suas premissas devem ser diretamente pertinentes à conclusão que se deseja alcançar. Ou seja, não adianta apresentar informações ou exemplos que não têm relação com o ponto central da discussão. Esse princípio é essencial para garantir que o raciocínio não se desvie do objetivo e que a conversa se mantenha focada nas questões cruciais. Muitas vezes, em debates e discussões, somos tentados a recorrer a argumentos irrelevantes que, embora possam parecer convincentes à primeira vista, não contribuem para o avanço do raciocínio. Um exemplo clássico disso é o apelo à emoção. Em vez de apresentar fatos e lógica sólida, muitas vezes as pessoas tentam manipular os sentimentos dos outros para que aceitem uma posição. Um político, por exemplo, pode tentar desviar a atenção de uma falha em sua gestão apontando um caso isolado de injustiça social, mesmo que não tenha relação direta com o tema principal em debate. Além disso, existe uma falácia muito comum chamada espantalho, onde alguém distorce propositalmente o argumento do oponente para atacar algo mais fácil de refutar. Imagine uma discussão sobre a legalização de uma droga e, ao invés de debater os benefícios e riscos, alguém afirma: "Você quer legalizar as drogas? Então você está apoiando a destruição de famílias". Nesse caso, o argumento relevante é desviado para um ponto emocional e manipulativo, que não tem relação direta com os fatos ou dados sobre a legalização em si. A falta de relevância também pode ser vista quando as pessoas falham em identificar a questão central da discussão. Por exemplo, em uma conversa sobre o impacto das redes sociais na saúde mental, desviar o debate para a questão das políticas de privacidade de dados não só é irrelevante, mas também prejudica o fluxo lógico da discussão, tirando o foco do ponto que realmente importa. Isso ocorre frequentemente, especialmente em debates acalorados, onde se busca vencer o argumento a todo custo, em vez de buscar a clareza e a precisão nas questões. Como podemos, então, garantir que nossos argumentos sejam sempre relevantes? A chave está em focar nas premissas e conclusões que realmente importam. Antes de apresentar um argumento, pergunte-se: este dado ou exemplo realmente sustenta a conclusão que estou defendendo, ou está apenas criando distrações? Além disso, sempre que você perceber que o debate está saindo do foco, é importante trazer a discussão de volta à linha de raciocínio principal,
questionando a relevância dos argumentos apresentados. Ser capaz de manter a relevância em um debate exige uma habilidade fundamental: discernimento. Isso significa saber distinguir entre informações que realmente contribuem para o avanço do argumento e aquelas que são apenas distrações. Quanto mais você exercitar essa habilidade, mais eficaz se tornará como pensador lógico, sendo capaz de filtrar o que é importante e descartando o que é irrelevante. O princípio da consistência é o último, mas não menos importante, dos princípios do pensamento lógico. Este princípio afirma que, para que uma linha de raciocínio seja verdadeiramente sólida, as ideias devem se manter consistentes ao longo do tempo. Isso significa que, ao longo de nossas reflexões e discussões, devemos evitar mudanças arbitrárias nas nossas crenças ou posições sem uma justificativa razoável. A consistência é um elemento que reflete a credibilidade de um pensador. Quando uma pessoa se contradiz de maneira frequente ou muda de posição sem apresentar novos dados ou argumentos que justifiquem essa mudança, ela perde a confiança daqueles que a estão ouvindo. E a razão para isso é simples. Se a mesma pessoa pode mudar sua posição sem explicação lógica, então como podemos confiar nas ideias e conclusões que ela defende no futuro? Um exemplo claro disso é o comportamento de muitos políticos ou figuras públicas, que frequentemente adotam posições opostas em momentos diferentes, conforme o contexto ou o público. Em muitas situações, essa falta de consistência não é apenas uma falha ética, mas uma falha lógica. Se você acredita, por exemplo, que uma política pública pode ser benéfica, mas muda de opinião sem oferecer uma justificativa sólida para essa mudança, isso enfraquece seu raciocínio e torna sua argumentação inconsistente. Manter a consistência, no entanto, não significa rigidez ou incapacidade de evolução. A verdadeira consistência é saber adaptar-se de maneira lógica e fundamentada. Ou seja, é possível mudar de opinião, mas apenas quando novos dados ou argumentos convincentes aparecem, que mereçam uma revisão genuína das posições anteriores. Esse tipo de evolução no pensamento é sinal de maturidade intelectual, não de fraqueza ou indecisão. Um ótimo exemplo de consistência se aplica à ciência. Cientistas mudam suas teorias com base em novas evidências, mas as mudanças são feitas de maneira consistente, com base em dados sólidos e análises críticas. Quando Galileu afirmou que a Terra não era o centro do universo, sua nova teoria desafiou séculos de pensamento dominante, mas foi defendida de forma consistente com evidências observacionais. A consistência aqui não estava em manter uma ideia antiquada, mas em aderir a um método lógico e científico de revisão de ideias com base em evidências. A chave para manter a consistência em nosso próprio pensamento é a autorreflexão contínua. Isso envolve estar atento às nossas crenças e posições, avaliando se elas permanecem válidas à medida que novas informações e experiências surgem. Para fortalecer nossa consistência, devemos sempre buscar a coerência interna entre as diferentes áreas de conhecimento que possuímos. Isso exige que, ao revisar uma posição, consideremos todas as suas implicações e como ela se encaixa com o que já acreditamos ser verdadeiro. Em última análise, a consistência é o que mantém nossos argumentos fortes e nossa mente clara. Ao buscar a consistência, estamos não apenas exercitando nossa capacidade lógica, mas também reafirmando nosso compromisso com o pensamento racional, que é, em sua essência, a busca pela verdade.